O Poder Judiciário Estadual encerrou 2025 com mais de 713 milhões de reais liberados para pagamento de precatório. Este é o maior montante já registrado, pagos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. 18.421 pessoas foram beneficiadas. O Correio Debate recebe hoje aqui o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, Leonardo Paiva, que é o responsável pelo acompanhamento dos precatórios. Boa tarde, doutor Leonardo. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde ao povo paraibano em geral. O que é que se deu esse pagamento, recorde de precatórios? Isso, digamos que é uma soma de fatores, Hermes. A gente vai, com o tempo, os entes devedores, que são o Estado da Paraíba, suas autarquias, os municípios, aumentam o repasse ano após ano, né? O setor que acolhe, digamos assim, o gerenciamento desses valores, ele vem passando ao longo do tempo no Tribunal de Justiça por uma reestruturação, né? Tudo isso somado, né, importa, digamos assim, num desembolso maior ao longo dos anos. Isso vem se verificando há mais de 3 gestões do tribunal, que o tribunal vem ano após ano, né, conseguindo desembolsar valores que são expressivos para a economia paraibana. Só para a gente deixar claro para o telespectador, quem não está ambientado com esse termo, o precatório é aquele título de crédito devido ao Estado por uma pessoa dentro de uma ação, né, que a pessoa move contra o Estado. Por exemplo, você teve um carro envolvido numa batida com um veículo oficial. Ficou provado que o veículo oficial foi quem provocou a batida, você entra com uma ação. E aí, se o Estado for condenado, gera um precatório que vai ser pago. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Basicamente, é como você explicou, é uma dívida, do Estado para com um particular ou pessoa jurídica, né? Essa dívida ela é certificada, né? Há um valor, digamos assim, definido de forma calculada, né, obviamente pelos setores competentes. Isso é inscrito, né, no âmbito do Tribunal de Justiça, né, nesse setor específico do qual eu estou respondendo atualmente, né. Isso depois é colocado, incluído em orçamento, né, do ente devedor. Exatamente. Isso. E a partir daí, com os repasses dos entes devedores, o tribunal vai fazendo esses desembolsos ao longo dos anos. Não era assim, né? Antigamente, que eu me lembro, o Estado definia esse pagamento a bel prazer. Hoje já tem mais essa parceria com o Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário cobra esses repasses. Nesse sentido, qual é a projeção que o Judiciário faz para pagamento deste ano? A intenção, Hermes, é que a gente consiga pagar acima do que se pagou em 2025, né, que foram, como você mencionou no início da matéria, cerca de 700 milhões de reais, né, que a gente termine esse biênio do desembargador Frederico Coutinho, né, com cerca de 1 bilhão e 400 de precatórios, né, de valores pagos, desembolsados, né, certificados junto à população, porque eu gosto sempre de frisar, né, que o precatório ele termina voltando para o Estado em dada medida ou em larga medida, né, porque são valores que vão para a economia e depois retornam em forma de impostos. Com certeza. Ele gira a economia regional, municipal, é um argumento que eu sempre uso com os prefeitos, porque, de fato, as prefeituras, algumas poucas da Paraíba, tem uma dificuldade muito acentuada com o pagamento de precatórios, mas eu digo, quando tenho a oportunidade de dialogar com eles, né, que são valores que terminam voltando para a municipalidade, que podem reaplicar isso, né, no âmbito local. Então, assim, o precatório, ele, com o tempo, ele ganhou uma expressividade no âmbito jurídico, econômico, né? E a nossa intenção e o nosso desejo, o nosso trabalho é que isso seja, com certeza, acentuado ao longo dos próximos anos. Porque tem os precatórios do Estado e o precatório dos municípios, né? E o Judiciário também faz essa parceria de fiscalizar, de monitorar, de cobrar o pagamento desses títulos pelos municípios? Perfeito. Nós viemos ao longo dos anos, né, digamos assim, aperfeiçoando isso. O CNJ ele teve um papel fundamental porque, basicamente, cada tribunal do país tinha um regramento diferenciado. Então, o CNJ, através da resolução 303, ela uniformizou isso. Então, nós fazemos o acompanhamento das contas, né? Os entes devedores, que são os municípios, o Estado e suas autarquias, eles têm uma obrigação mensal de fazer um aporte a uma conta específica. Se não o faz, nós notificamos o ente devedor. Se ele não cumpre, nós podemos fazer o bloqueio respectivo daqueles valores, né? E tudo isso... É a chamada execução. Isso. Tudo isso de forma muito transparente, né? De forma muito acessível à população, aos profissionais do direito, à própria imprensa.
para acompanhar o que é que os municípios vêm desembolsando e como é que o Tribunal de Justiça, enquanto, digamos assim, ente centralizador disso, ele vem atuando nessa perspectiva dos precatórios. Claro, precatório todo ano ele aparece, todo ano tem precatório para ser acumulado dentro desse total que já existe ainda, vamos dizer assim, retido, né, ainda para pagamento. Porque tem muitos casos, inclusive tem algumas prioridades de pagamento. Mas qual é a conta hoje desses precatórios do Estado? Quanto é que o Estado deve em precatório? Perfeito. Nós temos duas situações, digamos assim, que eu posso traçar dois panoramas. Do Estado, né, do Executivo Estadual isso. E do Executivo Municipal. Né, que são 223 municípios no estado da Paraíba. E aí, digamos que de cerca de 60% a 70% dos municípios paraibanos estão com pagamento regular. Ou seja, eles pagam dentro do exercício financeiro subsequente. Né? Então, isso está dentro da regra constitucional. Isso é motivo, digamos assim, de alegria, né, de satisfação, porque é sinal de que os municípios estão com uma situação fiscal, digamos assim, dentro de um parâmetro razoável. Nós temos uma outra leva de municípios que não estão nessa mesma condição, né, mas que caminham para uma regularidade, né, ao longo dos anos. O estado da Paraíba já tem uma situação um pouco diferente, né, isso não é, digamos assim, herança, digamos assim, do governo atual, mas é digamos assim, algo consolidado ao longo dos últimos 20, 30 anos. Né, nós temos uma dívida hoje do Executivo Estadual que beira os 10 bilhões de reais. Certo. Né? Dívida essa, obviamente, que ela é acrescida pelos precatórios que vão sendo incluídos ao longo todo ano, né? Chegam novos precatórios, novas dívidas para serem acrescentadas a esse montante, né? Então, por isso, Hermes, muito importante, eu queria, inclusive, acentuar isso, da possibilidade que agora temos, né, de propiciar que as pessoas que têm um precatório, né, recente e que certamente poderiam demorar muito a receber, abre-se a possibilidade agora, nesse ano de 2026, né, de formular um acordo com o Estado, né? Mas tem um deságio, né? Tem um deságio que é, digamos assim, uniforme, isso é fixado em lei, que é de 40%. Certo. Né? Então, isso é uma janela que se abre para aquelas pessoas que querem antecipar o valor a que elas fazem. Não passar por essa fase recursal, burocrática, né? Tudo mais que o Estado pode recorrer ainda da decisão do Judiciário. Se você fizer um acordo, qualquer acordo é melhor do que uma contenda, né? Então, 40%, por exemplo, se você tem 100 mil reais para receber, 40% de deságio, você recebe 60, mas recebe de forma prioritária, rápida. Exatamente. A perspectiva é essa, né? Nós temos, durante esse ano de 2026, voltado a esse edital de acordo. É um montante que o Estado vai sendo obrigado, digamos assim, a destinar uma conta específica, né? E esses pagamentos vão sendo realizados ao longo do ano de 2026. E dos municípios, eu tenho um cálculo, mais ou menos, uma projeção de quanto seria essa dívida hoje de precatórios dos municípios, somados todos os da Paraíba? Não, assim, a princípio não, porque... Né? É muito variante, né? É muito variante, né? Porque de um ano para outro, por exemplo, o ano de 2024, determinado município quase não teve precatório incluído. No ano de 2025, ele pode ter um precatório de 15, 20 milhões, e aí isso, digamos assim, traz um elemento complicador. Mas todos esses dados, nós temos isso exposto no site do Tribunal de Justiça, isso é tratado com muita transparência, com muito rigor técnico. Mas quem quer saber se tem direito a precatório, tem alguma forma? Vai no Tribunal de Justiça, consulta a própria página, tem alguma plataforma específica? São dados sensíveis, né? Normalmente nós não disponibilizamos valores, né? Isso aí tem que ser a própria parte com o advogado, para evitar exatamente golpes ou fraudes. Claro. Né? Então, são dados que a gente tem que ter o rigor de confiá-los, né, ao próprio tribunal. Né? Mas as partes, normalmente, elas já têm advogado constituído e o tribunal hoje tem um aplicativo, que é o TJPB Cidadão, que é um aplicativo muito intuitivo, simples, onde você, com o seu CPF, com o seu nome, você consegue o dado do seu processo e verificar se ele pode ser enquadrado neste edital de acordo que já foi publicado e que, inclusive, por coincidência, começou a vigorar ontem, dia 2, e vai até o dia 6 de março. Isso aí. Então, é muito bom que as pessoas, as partes que estejam interessadas, constituam um advogado e procurem a justiça pelas formas, pelos caminhos legais. Doutor, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte na sua missão. Eu que agradeço o espaço e a gente sempre se coloca à disposição para trazer
esclarecimento e trazer um debate, digamos assim, técnico e voltado, digamos assim, aos interesses da população paraibana. A gente quer voltar a conversar esse ano com o senhor ainda mais sobre os precatórios. Fazer esse acompanhamento aqui com a gente é sempre bom, essa prestação de serviço. Obrigado. Perfeito. Agradeço.